Alô, amigos. Hoje é o dia 7 de agosto de 2026. Yes, nós temos bananas, está no ar outra vez. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Celina Cortes e Carlos Eduardo Novaes estão no Rio de Janeiro, Brasil. E, aliás, eu quero dizer que na semana passada eu anunciei o dia certo, mas o mês errado. Agora, por culpa disso aqui, olha, porque eu tenho esse site aqui, em que eu falo de futebol brasileiro e internacional, e como eu estava falando do mês de agosto de 1993, porque eu estou falando da Copa do Mundo de 1994, acabei me atrapalhando, mas não faz mal, tudo bem. Aqui está o Mister Bananas, como sempre, dando a sua saudação. Eu queria começar perguntando ao Novaes como é, você vai fazer uma palestra numa livraria e os lugares já estão esgotados, como é que é isso? Não, não, isso é uma rotina lá da livraria, pô. Ah, E aí me convidaram para fazer, me ofereceram algumas datas em setembro ou outubro, e eu vou fazer uma palestra em setembro sobre certo. o humor, o riso e a saúde. É uma Qual história livraria? Qual livraria? na aquela da Dias Ferreira, como é o nome dela? Argumento? Argumento. Amoleto, tudo bem. Eu não estarei, vai ser quando isso? Vai ser dia 19, dia 16 de setembro. É Bom, eu não uma estarei aí, desejo o maior sucesso. Também quero dizer que hoje o nosso caro Humberto Borges não está presente, porque roubaram uma coisa lá da plataforma do celular ou da internet dele. Eu quero, aliás, dizer o seguinte: eu comprei um computador novo ontem e negócio de. A vida está ficando cada vez mais difícil e não mais fácil com esses computadores, celulares, internet. Isso é um inferno. Eu cheguei com um computador novo em casa, não estou podendo usar porque eu não consigo entrar com a senha da Apple. Bom, não quero me prolongar sobre isso. Mas então, Novaes, você também tem um livro agora sobre o Flamengo, embora você seja Não, botafoguense. esse livro já foi escrito em 1981 e saiu em 82, no ano que o Flamengo foi campeão mundial de clubes, Ah, que é um título que só o Flamengo detém aqui no Brasil. Foi a é. única vitória que o Brasil teve em Não, peraí, o São Paulo foi. mundial de clubes. O São São Paulo. Paulo derrotou o Barcelona e derrotou quem mais? O São Paulo ganhou duas vezes com o Tele Santana. Ah, Uma é? delas derrotando o Barcelona. Mas isso foi depois, né? Naquela Onde é que eu ocasião, só o estava nessa Flamengo. época? Porra? Eu não sei onde é que eu estava nessa época, porque eu desconheci completamente a Ah, vitória do São Paulo. Agora você está me lembrando. Eu me é, lembro de uma delas. Isso já foi nos anos 80, né? Quando isso foi em 1990, se não me engano, a memória não me falha, foi 1993, por aí. Por aí. Pois é, o que acontece é o seguinte: eu quero, inclusive, pedir aos seus ouvintes, aos seus leitores e seguidores, que encontrem rubro-negros aí pela vida, o que não é difícil, e corram lá para entrar no grupo Mengo, uma Odisseia no Oriente, que eu estou ainda cozinhando o livro ainda está indo para a gráfica para sair agora, provavelmente, em setembro. É uma história de quando eu era cronista do Jornal do Brasil, eu já tinha saído do esporte e tinha me transformado em cronista, uma história de quatro giraldinos que resolvem sair do Brasil para ir atrás do Flamengo, para ver o Flamengo em Tóquio. Então, eles vão da maneira mais estranha possível. Eles do Rio de Janeiro, pegam um ônibus, vão até São Paulo. São Paulo tem o Biguá é um crioulo, que não se fala mais crioulo hoje em dia, Não, não, isso é proibido hoje. mas em Politicamente 1981, incorreto. mas em 1981 ainda se usava. E É. o Sérgio Porto eternizou essa expressão no samba do crioulo doido, né? Aliás, crioulo é uma expressão que em si não tem nada de ofensiva. Crioulo é a pessoa que Não existe, nasce não. naquele país, naquela localidade. Ele é o crioulo, criou-se ali. Daí vem a expressão crioulo, que é internacional. Como a expressão mulato também é internacional, existe em diversas línguas, mas aí criou-se um negócio politicamente correto, como diz. Não, Analogia de mulato com mula, por isso é que ficou feio. É uma palavra que vem do árabe. Mas vamos em frente. um certo exagero. E aí o crioulo chega em São Paulo e eles estão pegando um ônibus para ir para a Bolívia. E o crioulo chega lá no guichê da rodoviária de São Paulo e diz assim: eu queria comprar aí quatro passagens. E são quatro, são três homens e uma mulher. E o cara do guichê pergunta: vocês vão para onde? Ele disse: para o Japão.
Mas aí o cara do Enganou? Bexiga, esse ônibus só vai até Cuiabá, pô. Certo. Não, Mas eles chegaram lá, né? Tudo era bem. o clima. Pois é. Então, eu estou reeditando esse Certo, livro. certo. Esse livro fez uma bombou, fez um sucesso fora do comum, mas me trouxe ah, 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 algumas escoriações por parte dos torcedores botafoguenses, que sabem Calculo, que o calculo, Botafogo. calculo. Aliás, eu quero acrescentar que o Flamengo foi campeão derrotando o Liverpool da O Inglaterra. Liverpool, o Agora, Liverpool ainda sobre esse assunto, qual é a data dessa sua palestra lá na 16 de o setembro, livro aí? na Qual, Dias qual é a Ferreira, hora? Qual é a hora e a data? 7 horas da noite. 7 horas É, da noite. Tudo bem. é, Agora, Novaes, desejo maior sucesso. Novaes e Celino, eu quero dizer o seguinte: eu estou impressionado com a intromissão cada vez maior do Donald Trump na eleição brasileira. Porque verdade. eu cheguei à conclusão seguinte: depois de. Nomeou embaixador, esse tal Daniel Pérez, sem pedir um chamado agrément, que é uma cortesia diplomática. Você não pode nomear um embaixador para um país sem saber se o país aceita. Entendeu? Ele nomeou embaixador no peito e na raça, queria mandar uns observadores, e agora está lá o Bananinha novamente fazendo considerações lá em Washington sobre as eleições brasileiras, querem claramente interferir na eleição, estão claramente apoiando o Rachadinha, o Flávio Bolsonaro. E eu cheguei à conclusão, sabe qual a conclusão que eu cheguei? Isso tem a ver com as terras raras. Porque Também, o Brasil também tem o tem a ver com as segundo terras maior. raras e tem a ver que o Trump não quer um governo de esquerda na Claro, América do é isso. Sul, O porque Trump quer um governos de governo que direita abra estão para se ele o multiplicando. acesso. Argentina, Chile, Colômbia, El Paraguai. Salvador, né? Então e o Brasil é a joia da coroa. Ele não quer que o Brasil se torne Ah, continue sendo um país de esquerda e terras raras, tudo isso junto, porque mas eles têm medo. ele vai fazer o que ele puder para atrapalhar a eleição Claro, claro. do Eles têm Lula. Isso medo, a gente não inclusive, tem que o dúvida. Brasil dê uma guinada definitiva para a social-democracia ou para o socialismo. Eu outro dia estava conversando com um amigo meu e estava dizendo: vocês pensam que, porra, eles fizeram esse cerco em torno de Cuba por quê? Porque se Cuba desse certo com o regime socialista, a América, o continente ia Todo todo. mundo ia aderir, né? Então, É. imagina o Brasil, que é um pouquinho maior do que Cuba, se o Opa! Brasil não chega a dizer que vai encontrar um Fidel Castro pelo caminho, mas se adota uma postura mais esquerdista, social-democrata, como os países da Escandinávia, quer dizer, isso aí pode levar o continente todo atrás do Brasil, pô. Então, eu acho que essa é a Você, razão principal. vê o seguinte: o Donald Trump está, na minha opinião, interferindo nisso porque ele não pode depender das terras raras da China. Então ele tem que depender das terras raras do Brasil, que tem o segundo maior. A China e o Brasil juntos têm mais de 70% dos É, depósitos de terra rara do planeta. Entendeu? Então o Trump precisa botar na presidência do Brasil um Bolsonaro da vida que vai abrir as comportas para ele. Vai abrir as pernas para ele Entendeu? completamente. Então, entendeu? E o Cada Flávio vez. já anunciou isso, até convidou o Trump para participar da transição de governo, coisa que nunca, nem a ditadura fez isso. É, Então ele já sabe que os Bolsonaro vão abrir todas as portas para tudo que ele quiser, mas isso é, sobretudo, uma política do Marco Rubio, porque o isso. Trump, exatamente. O até ele tem alguma vice-rei. simpatia pelo Lula e tal, mas é o Marco Rubio que está à frente dessa campanha para desestabilizar nossas eleições. Marco Rubio, que é o vice-rei da Venezuela. Você sabe que todas as receitas da exportação de petróleo da Venezuela são depositadas diretamente no Tesouro Americano. E é o Marco Rubio que decide como essas receitas podem ser gastas. E outro dia eu achei muito engraçado, achei hilariante na realidade, saber que o presidente do Paraguai está dizendo que o Brasil tem que se alinhar com as nações de direita da América do Sul. Espera aí, meus amigos, o Brasil tem a metade da área de todo o continente sul-americano, tem a metade da população,
de todo o continente sul-americano, e é o Paraguai que vai dizer que o Brasil tem que se aliar a ele, ao Paraguai, a Chile, ou a Argentina do Javier Milei, que não é nada mais do que um pau mandado do Donald Trump. O PIB de São Paulo é maior do que o PIB da Argentina, por exemplo. O Brasil, É. mal ou bem, é o décima economia do mundo. Eu não sou um lulista. Eu, outro dia, estava Eu conversando. também não sou, mas entre lulista e Flávio Bolsonaro não tem a Claro, menor você não dúvida, pode, né? não pode votar na família Bolsonaro. Outro dia eu estava falando a propósito disso com a Celina até. Por exemplo, eu acho que é um absurdo que há 42 anos o Brasil não consegue construir a Angra 3, é o recorde mundial negativo, e desses 42 anos, o Lula já teve 3 mandatos, a Dilma Rousseff teve 1 mandato e meio, então eles são muito responsáveis por isso. Agora, entre o Lula e os Bolsonaros, me perdoem os Bolsonaros, não tem nem. Você não pode hesitar. Eu hoje publiquei no meu post uma tentativa já, o Eduardo fazendo um movimento para o Trump fazer algo parecido com o Brasil, com o que foi feito para a Venezuela, que eles tiveram um sucesso, que seria, se o Flávio perder a eleição, sequestrar e prender o Lula. Acho que o Novaes ia O falar alguma Maduro coisa está aí. preso até hoje lá nos Estados Unidos, vai ser julgado não sei quando. Eu já Há escrevi pouco de sobre uma isso. suposta participação, chefia do narcotráfico, não sei o quê. É tudo uma balela Eu para já eles escrevi estão sobre isso. botando o dinheiro da Venezuela todo no bolso deles, né? Diga lá, Novaes. Não, não, eu já tinha isso que a Celina está falando aí. Eu já escrevi uma crônica sobre isso, inclusive dizendo que eles mandaram aquele grande porta-aviões que eles têm, que está ancorado ali na Baía de Guanabara, para acabar de tomar o país aqui. Vai começar pelo. Eles iam fazer isso em 1964, né? Agora, hoje você vê o seguinte: o Donald Trump é não apenas um pilantra, mas ele é claramente um imperialista. Isso tá ligado? Está mais do que claro. Agora você vê, então, há países que são países importantes, tipo a França, a Dinamarca, a Noruega, a Espanha, a própria Itália, agora com a Giorgia Meloni, que estão se colocando, resistindo a isso. Né? E os países de brincadeira, tipo Paraguai e Argentina, que estão se alinhando com o Trump. É o que acontece. Agora, você vê o seguinte: isso tudo me lembra a famosa frase do Mao Tse-tung, de que os Estados Unidos são um tigre de papel. Sabe por que isso me lembra, essa frase? Porque os Estados Unidos, nesse momento, meus amigos, estão perdendo a guerra com o Irã, porque não tem outra explicação. Os Estados Unidos perderam a guerra com o Irã no dia em que o Benjamin Netanyahu, no final de fevereiro, alguns dias antes do dia 28 de fevereiro, foi à Casa Branca e disse ao Donald Trump: bombardeie o Irã porque a população do Irã vai se revoltar e depor o governo. Ele acreditou nessa balela, resultado, está numa situação em que ele não tem para onde ir, porque ele já compreendeu que a única maneira dos Estados Unidos derrotarem o Irã agora é invadir o Irã com tropas, o que os americanos chamam boots on the grounds, botar soldado dentro, porque ficar bombardeando o Irã não vai resolver nada, eles têm que botar soldado lá, boots on the ground. Bom, agora você vê o seguinte: depois do que aconteceu na Coreia, do que aconteceu no Vietnã, do que aconteceu no Iraque, do que aconteceu no Afeganistão, a população americana não aceita mais isso. Não quer mais. A Não quer população não mais. quer essa Não guerra. quer mais. E ele não sabe como é que sai dela. Ficou O numa Trump situação literalmente não de sabe beco sem como sair dessa. saída. E ele Pois está é. correndo contra o tempo, né? Porque tem as eleições aí, agora em novembro, aí, e ele vai perder a maioria no Congresso. Novaes, eu não sei não. Eu não sei não porque, em primeiro lugar, tem Ele tá aquela tentando história da... melar essas eleições, vai tentar melar essas eleições, Em né? primeiro lugar Já vem aquela anunciou história que vai ter um da... terceiro mandato, já É, anunciou. não, em primeiro lugar vem aquela história da redistribuição dos distritos. Né? Isso aqui nos Estados Unidos é o que acontece. Eles colocam os distritos, redistribuem os distritos de tal maneira que os republicanos, em vez de ganharem por maioria num distrito, eles ganham por pequena margem em 3 ou 4 distritos. E com isso, eles conseguem botar mais gente na Câmara e no Senado. Entendeu? E mas se ele, mesmo assim, perder, aí você tem razão. Vocês dois têm razão. Ele vai melar essa eleição, não tem dúvida nenhuma.
Aham. Eu não acredito. Eu não acredito que ele consiga melar essa eleição. Ele está sob uma pressão monumental lá dentro dos Estados Unidos, pô. Bom, Não, esperamos que não vai não, ter né? como. Não vai Arduamente ter esperamos como. que não, Agora, mas com o Trump tudo é possível, que esse tudo é homem é possível, é totalmente verdade. louco, É né? verdade, tudo é É, possível. Mas eu, é. particularmente, não acredito que ele consiga dar um golpe de mão se perder as eleições para o Congresso. Mas Ele é vai só uma tentar, posição vai. pessoal. Porque Pode ele ser. tem esses congressistas republicanos submissos a ele, porque o Partido Republicano, na realidade, não tem uma plataforma. A plataforma do Partido Republicano é o MAGA, né, o bonezinho que o Tarcísio Está super decadente o MAGA, né? é, Tá, o negócio está se rachando completamente. Agora, me preocupa que a gente não vê uma reação assim poderosa dos democratas, né? Você- é, eles vão engolindo também sapo, é um assim. partido que está muito dividido, né? É. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou mais interessado em saber o que vai acontecer aí no Brasil, se realmente, como Não, as coisas indicam, o é, Lula vai ganhar. o Partido Democrata Americano agora está vivendo também um rastro. Há alguns anos, 20, 30 anos atrás, eu acho que existiam dois esquerdistas nos Estados Unidos, que estavam no Partido Democrata. Hoje em dia, já há uma corrente de esquerdistas que estão à esquerda do Partido Democrata. Pois é, Então, mas isso tem também está dividindo o essa Partido divisão. Democrata. Isso, exatamente, está dividindo. É isso que eu acho que desfibra o partido. Essa divisão que se criou lá dentro, que não existia antes. Não se É. falava em esquerda e direita nos Estados Unidos. Não se falava, você sabe disso. Há 30, 40 anos atrás não se falava. De repente começou a haver aquele senador, inclusive, de esquerda, como é o nome dele? Bernie Sanders. Deve Sanders. ser. Mas o Bernie Sanders, na realidade, ele não é do Partido Democrático. Aliás, eu preciso me corrigir. O partido é democrático e os membros do partido são Não democratas. Mas o democrata. Bernie É. Sanders, ele não é de, nem o partido, ele se alinha com os democratas, mas ele não é do Partido Democrático. Mas ele é Ele é uma independente? esquerda. Isso você tem razão. Ele é independente? Ele é independente, mas ele vota com os democratas. Claro, Aliás, não. é uma grande figura. Eu gosto muito do Bernie Sanders. Eu também gosto muito dele, mas eu acho que ele lidera uma ala de dentro do partido e que isso cria uma divisão lá dentro, e eu não sei até que ponto isso respinga, digamos, no processo eleitoral. Muito bem. Olha, Bom, e a gente aqui, Isso, Celina, fala. o Flávio Bolsonaro finalmente anunciou, esgotou o prazo, o vice dele, que é o Alfredo Gaspar, que é um cara completamente inexpressivo de Alagoas, que está cheio de problemas sérios, acusação de estupro de menor vulnerável, é, roubo de emendas de um pouco mais de 6 milhões. E então o Flávio dizia que queria uma mulher para vice. Só que nenhuma mulher topou concorrer duas para ele, mulheres. concorrer com ele na chapa dele. Até a Tereza Cristina fez a malandragem de anunciar que ela topava, que ela já sabia que o partido tinha lá Partido não uma é. regra que ela não podia aceitar, então ela posou de que aceitava e já sabia que não podia aceitar. E então o Flávio estava correndo atrás de mulher para ver se conseguia limpar a barra dele com as eleitoras mulheres, e não conseguiu. E essa escolha do Alfredo Gaspar também é um acordo com Arthur Lira, porque o Arthur Lira vai concorrer ao Senado por Alagoas, e o Alfredo Gaspar era um dos maiores concorrentes dele no estado. Então, o Gaspar saindo da concorrência para o Senado e entrando para vice, está abrindo as portas para o Arthur Lira se eleger senador, e isso aí deve estar fazendo parte da articulação com o Flávio Bolsonaro, no caso dele ser eleito, para ele ter o apoio do Arthur Lira, que ainda manda para caramba, apesar de já não ser mais presidente da Câmara. Tudo Não, bem. eu acho que eles tiveram a sabedoria, quer dizer, de escolher um candidato do Nordeste. Exatamente para Também, eles também não, pesou isso, né? eles não iriam escolher nunca um candidato de Santa Catarina, que é um estado fascista e é o maior de todos aqui do Brasil,
Ele não ia escolher porque ali a parada está decidida. Ele precisa enfraquecer o Nordeste. E aí foi atrás desse cara, que tem uma cara horrível. Outro dia eu vi Horrível. O cara tem uma cara de bandido horrorosa. Mas, eu enfim, e até, eu aí, até citei. ao mesmo tempo, o escândalo da ligação do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, ele foi do dia 13 ou 15 de setembro de 2025, né? Primeiro ele negou, não conheço, não sei o quê, todo mundo já sabe a história, né? Que ele disse que era dinheiro público para investimento num projeto público do filme do pai dele, e esses 61 milhões que ele recebeu, isso aí é um orçamento absurdo para um filme, isso Tudo não bem, existe, nem os filmes de Oscar custaram tão caro. Ele disse que ia apresentar o cronograma, até hoje não apresentou. E os valores que envolvem o Flávio Bolsonaro com o Porcaro são os maiores valores de todos os tudo envolvidos. bem. Deixa eu E fazer. aí, esse assunto morreu, né? E o Flávio diz que não deve satisfações a ninguém. Como assim não deve satisfações? O Tudo bem. candidato do PL à presidência É, podre até o talo de relação é. com o Vorcaro. E Deixa aí o eu. que acontece? Os ministros bolsonaristas, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, eles estão revirando uma história do Lulinha, e aí o que eles estão conseguindo fazer? Eles estão conseguindo dominar o noticiário de forma que as coisas positivas que o governo faz não tenham o menor espaço. Só se fala do Lulinha. Bom, o Lulinha, toda vez que o Lula é candidato à presidência, voltam a acusar o Lulinha, aí não encontram provas, não sei o quê, mas aí agora apareceu uma questão realmente mais preocupante, que é a ligação do Marcola com a lobista do INSS, que estava tentando introduzir o medicamentos de canabiol no INSS. É. E Tudo isso bem. aí ficou uma coisa realmente mais complicada, Tá. mais Olha aqui. séria É, do que até então tem sido mais um pretexto tudo bem. para conseguir o que eles estão conseguindo, tanto é que a pesquisa de opinião já mostrou que o Flávio já subiu Tudo bem. Seria o seguinte: o e nosso tempo, continua atrás, acho que mas a já sua conseguiu imagem subir congelou aí porque um pouco. as coisas boas que ele É. faz não conseguem Beleza? aparecer, porque É. fica todo mundo falando do Lulinha, né? E olha, quero dizer o seguinte: o nosso tempo está acabando, então eu quero trazer aqui um outro assunto, que é o seguinte: vocês estão vendo essa manchete aqui do New York Times na parte de economia. E eu quero dizer o seguinte: falando em futebol, o JP Morgan dos Estados Unidos estava envolvido, dá para ver aí, estava envolvido naquele esquema do Gianni Infantino. O caso é o seguinte: a Copa do Mundo Feminina do Brasil do ano que vem está correndo risco, porque pode melar, porque criou-se uma crise enorme na FIFA. O Gianni Infantino pode ser deposto da FIFA. As nações europeias estão ameaçando boicotar todas as competições da Mas o FIFA, Paraguai está defendendo ele. o que inclui a Copa do Mundo Feminina, e tudo isso, meus amigos, com mais um escândalo desse governo Donald Trump, porque o irmão do genro do Donald Trump, um cidadão chamado, o genro dele é o Jared, o irmão dele, eu estou com o nome dele aqui, o irmão dele é o Josh Kushner, Foi o associou-se, é sempre a família Trump, associou-se ao Gianni Infantino para criar essa tal entidade da FIFA. privatizar a FIFA, para privatizar a FIFA. A ideia de E privatizar a privatizar as FIFA saiu Era competições. da só o que Casa faltava, Branca. né? Era só o que Saiu faltava. da Casa Branca a ideia de privatizar a FIFA. Pode estar certo Exatamente. disso. É. Olha, o caso é o Mas seguinte: não vai para frente essa ideia. Já. Não, não de vai jeito para frente nenhum. porque Pelo as nações contrário, estão até europeias querendo estão tirar o Infantino. protestando. Agora, as nações sul-americanas aí estão, ou estão apoiando o Gianni Infantino, como é o caso do Paraguai, o que não surpreende ninguém, ou estão aliás, a Argentina também está apoiando, o Certamente, que também não certamente, surpreende Não por ninguém. acaso, né? A turminha do Trump toda. certamente. Entendeu? Então, e o Gianni Infantino, meus amigos, ia ganhar um emprego com isso de dezenas de milhões de dólares por ano, porque ele seria o comissário dessa tal entidade privada que seria criada
para administrar a Copa do Mundo e todas as competições da FIFA, incluindo a Copa do Mundo feminina, e com o apoio do JP Morgan, esse banco aqui dos Estados Unidos, mas tudo isso foi para o espaço, ou pelo menos parece que foi para o espaço. Daí, em março, vamos ter eleição na FIFA, vamos ver o que acontece. É isso aí. Vamos ver o que acontece. Então, vamos ver o que acontece. Eu só queria dizer o seguinte: eu não sei se ainda tem tempo para falar alguma coisa. O Edilson Martins, jornalista, que trabalhou no Jornal do Brasil e tem uma coluna aí no Facebook, ele falou da cara do tal do Gaspar, que é vice do Bolsonaro. E eu, então, lembrei a ele que, há alguns anos atrás, eu me interessei por uma pseudociência, mas que foi ciência no século XIX, chamada fisiognomonia, em que a gente interpretava a personalidade das pessoas a partir. Isso aí veio a partir do criminoso nato. Você estudou isso, Zé Inácio, em direito penal, Lombroso? Exatamente, Lombroso, a figura lombrosiana. Isso. Então veio daí essa ideia, foi criada essa pseudociência, que depois descobriu-se que isso não leva a nada, mas, de qualquer maneira, se interpretava a personalidade das pessoas através dos traços do rosto. Eles dividiam o rosto, inclusive, o rosto numa parte emocional, numa parte intelectual e numa parte sexual. Pois é, pô. Então, eu estava dizendo para o Edilson isso. O Gaspar tem uma cara de criminoso nato, uma cara lombrosiana, pô. Não é possível que ele seja que nem o Cláudio Castro, que nem o Cláudio Castro. Mais um. Tudo bem, fica então caracterizado aí, ficam bem delineadas as figuras lombrosianas. Meus amigos, estamos chegando ao fim do nosso Yes, Nós Temos Banana. Na próxima semana estaremos aqui de volta. Desejamos que o Humberto Borges recupere o material que ele perdeu da internet, e o Novaes está sempre convidado para participar. O Novaes, mas semana que vem está no Nordeste. Tudo bem, fica para outra então. Então é isso. Um abraço para vocês. Fim de semana aí para todo mundo. Até. Valeu. Até a próxima semana. Tchau, Zé Inácio. Puramente. Tchau. Um abraço, tchau. Um abraço.